Olá, você! Estamos iniciando mais um episódio de Coração para Coração. Nosso objetivo aqui é levar fé e esperança para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, né? Principalmente nesses tempos que estamos vivendo hoje. Quantas notícias, quantas coisas, quantos desafios. E aí a gente recebe essa esperança e essa fé através desses vídeos, através desse canal. O canal está crescendo, graças a Deus. E nós queremos também deixar aqui um abraço para você que tem colocado aí os seus comentários, que tem nos ajudado a compartilhar essa notícia também aí para as famílias, tá certo? Então pega o teu café, tua água e mergulha aqui conosco nessa conversa. Nós vamos falar hoje sobre como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Quem é o Espírito Santo de Deus, hein? Quem é ele? Vamos saber disso. Será que a gente precisa orar para ser cheio do Espírito Santo? A gente vai falar sobre isso, não é, Márcia? Ah, com certeza. Bom dia. Bem, aqui é bom dia, pode ser boa tarde para você, pode ser boa noite. Olha, eu também já peguei meu cafezinho, tá aqui. Agora pega o seu e vamos aprender um pouco mais sobre a Doutora Tem Água. Vamos aprender e ouvir um pouco mais através das nossas experiências. Quem é esse Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus que habita aqui dentro, ó, dentro de mim, dentro de você? E a gente tem um tesouro, sabia? Nós temos um tesouro dentro de nós e muitos de nós não sabemos usar esse tesouro. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu tenho certeza que vai despertar algo em você e a sua vida vai mudar. Não por causa de nós, mas por causa da mensagem que a gente vai passar para você, tá bom? Continue com a gente. Maravilha! E olha só, Marisa não pôde estar com a gente novamente aqui, mas ela está em espírito aqui conosco. João 14, 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui a gente já tem uma dica do que ele está dizendo para nós, né? Primeiro ele fala do segundo consolador. Quem estava falando aqui era Jesus, então ele foi o primeiro. O segundo consolador, então, seria o Espírito Santo de Deus, que ele orou ao Pai, pedindo ao Pai para que mandasse para nós, né? E ele vai estar, então, conosco. Como que ele vem para nós? Como que ele está conosco, né? Quem é ele? Então, vamos começar por partes. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a união, né, do Pai e do Filho. Então, ele é uma pessoa, e para que você tenha certeza disso, a gente vai lá, você pode ir lá em Mateus 3,16, que fala sobre isso. Depois que foi batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e veio sobre ele o Espírito Santo, que desceu sobre ele como uma pomba, e ficou sobre ele. Então, Jesus nos ensina, né, dizendo isso. E ele veio sobre Jesus. O que que eu preciso, então, fazer para receber a mesma coisa que Jesus recebeu naquele momento? Eu preciso, então, confessar, né, com a minha boca que eu creio em Deus como meu Senhor e meu Salvador. Olha como é fácil, gente. A gente tem o entendimento que existe um Deus incrível e maravilhoso, né? Soberano, o que criou todas as coisas. E aí a gente reconhece ele, e aí automaticamente a gente vai recebendo ele. Quando Jesus foi batizado, isso ficou claro. Por que que é importante o batismo? O batismo nas águas. Para que a gente confesse a nossa fé perante aquelas pessoas que estão nos vendo. Você pode ser batizado até na banheira da sua casa, para ter certeza, não, nada impeça você. Mas esse momento de ser batizado também nas águas, ali como Jesus foi, é para registrar ali a sua confissão de fé. Não é, Márcia? Exatamente, com certeza. E o Espírito Santo, como a doutora já falou, é a terceira pessoa da Trindade. E, gente, se ele não existisse em nós, se ele não tivesse aqui na Terra, eu não sei o que seria de cada um de nós, porque ele literalmente é o consolador.
Ele é o Consolador. E para que a gente seja cheia do Espírito Santo, a gente precisa estar conectado em Deus e a gente precisa conhecer quem foi Jesus, porque aí a gente entende que esse Consolador que ele deixou, ele é conosco, ele anda conosco todos os dias, ele nos orienta, ele é aquele que fala, não, pega a direita, não pega a esquerda, e você fala assim, mas por que será que eu estou com esse desejo de virar à direita se eu estou pensando que é à esquerda? Então, é algo que você tem que viver. Não dá para a gente explicar, a gente tem que viver. E o Espírito Santo, ele habita em nós quando ele encontra um coração humilde, um coração disposto a ser ensinado, a ser liderado, a mudar através do perdão, do reconhecimento que, oh meu Deus, eu não deveria ter feito isso, oh meu Deus, eu não devo fazer isso. Então, quando você tem um coração contrito, essa é a palavra que eu queria, um coração contrito, um coração ali sabendo que você precisa ter um guia para que as coisas aconteçam na sua vida de maneira boa, é quando ele habita em você, quando você também o convida a viver em você. Então, o Espírito Santo ele já está dentro de nós. Às vezes eu estou em lugares e eu ouço as pessoas orarem assim: Espírito Santo, venha dentro de mim, venha. Mas, na verdade, eu acho que a gente deveria orar assim: Espírito Santo, que habita em mim, manifeste a sua presença. Então, eu penso assim, e quando eu oro assim, eu realmente sinto a presença dele se manifestando em mim, e aí você é capaz de transmitir esse, esse mover do Espírito Santo, que às vezes você toca em alguém e só de você abraçar alguém, essa pessoa chora. Não é porque ela gostou do seu perfume ou ela não gostou do seu perfume. É porque o que está em você, ela sente aquela presença, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho, deixar a doutora Josi falar um pouco mais para a gente de maneira mais técnica. É isso mesmo, Márcia. Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter é a compreensão de tudo isso que Márcia falou, para que a gente realmente entenda sobre o Espírito Santo, é essa compreensão, porque a compreensão ela vai nos levar a ter certeza, embora a gente não veja, porque a gente não vai vê-lo, mas a gente vai senti-lo. Então, eu preciso ter compreensão, porque a compreensão me traz a identificar, será que eu estou fazendo algo que desagrada o Espírito Santo de Deus? Ou será que eu estou seguindo esse coração contrito, esse coração humilde, esse coração ensinável? Porque a função, uma das funções, né, dele é essa, é ensinar, é trazer a nós a exortação, a orientação. Ele testifica no nosso espírito algo que Deus está falando conosco. É através dele que o Senhor se manifesta na nossa vida, e eu gostei muito dessa palavra que Márcia usa como manifestar, porque, como eu perguntei para você aqui no início, será que eu preciso orar para que o Espírito Santo, que eu seja cheio do Espírito Santo? Eu preciso, ele já está em nós quando a gente confessa o Senhor, ou seja, a gente já ganha um pacote de presente, que é a presença dele nas nossas vidas. Ele entra em nós, ele está dentro de nós. E aí eu não preciso ficar orando, Senhor, me enche, Não, eu preciso estar assim, acionando ele. Eu oro também assim, Senhor, aciona a minha inteligência, porque o Espírito Santo de Deus aciona. Senhor, me dá a compreensão que eu preciso para resolver essa situação. Me dá a compreensão que eu preciso para falar com essa pessoa, né? Então, é a manifestação dele na nossa vida. Essa palavra, guarda aí no seu vocabulário, porque aí você ora e a gente precisa orar com entendimento. Então, quando eu oro com entendimento, eu sei que ele está dentro de mim, eu não vou pedir o que eu já tenho, né, gente? Por favor, por isso que às vezes a gente não recebe, porque a gente não sabe como pedir. Entendi, Então, é ele verdade. confronta, ele nos traz ao arrependimento, com essa compreensão que estamos no caminho errado. Como foi com Davi, por exemplo. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Mas em algum momento da história dele, ele parou em um lugar que não era para ele estar.
ele deixou de ir, de estar na posição de soldado, e ele ficou ali na sua casa, descansando na hora errada, né? Ou seja, ele ficou ocioso ali e acabou pecando naquele momento. Mas ele não percebia até que Deus usou uma pessoa para lembrar ele que estava acontecendo alguma coisa ali com ele. Ou seja, ele teve o entendimento, a compreensão de um ato que ele tinha feito e que estava levando ele a um caminho diferente daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí, nesse momento que a gente está buscando ao Senhor, pedindo a manifestação dele em nós, e aí ele endireita os nossos caminhos, né? Coloca a gente no trilho de novo, se a gente estiver saindo desse trilho. Então, ele intercede também por nós. Então, ele é aquele que intercede diante de Deus ali por nós, né? Então, olha só, quanta coisa, gente, vem do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa ter esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento. Converse com ele ali, de dia e de noite. Ó, Mateus 10:20 diz: afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Quando Márcia disse, vocês podem ser transformados, não por causa de nós, mas porque o Espírito Santo de Deus fala através de nós, para que você possa receber isso, essa unção. É uma unção, ela une a nossa palavra com a tua necessidade nesse momento, faz um bum. É diferente quando eu gravo sozinha. Quando eu junto com a Márcia, ó, o Espírito Santo nos conecta, alinha. Quando a Marisa está junta, a mesma coisa. Então, Amém. isso é o Espírito Santo de Deus. O mesmo que habita em mim, habita nela e habita em você, e habita na Marisa. E aí, essa conexão, vem o fogo do Senhor, né? Tem algumas pessoas que falam, eu preciso ser cheia do Espírito Santo, vou orar, vou falar em línguas. O Senhor dá de forma gratuita tudo isso para nós. São dons, são ferramentas que Ele nos dá, né? São chamados específicos, missões específicas, mas Ele habita em todos nós da mesma forma e nos dá acesso a Ele também da mesma forma. Quanto mais você buscar, mais sede você tiver dele, mais você vai sentir a presença dele se manifestando em sua vida. Uma outra coisa que eu trago aqui também é a submissão. É uma renúncia da nossa vontade, da vontade pecaminosa, desse lado mal que nós temos. Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Porque quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, entrou a maldade da humanidade. E a partir daí, essa maldade vem em nós. Então, nem todo mundo é 100% mal, nem 100% bom. Nós temos uma mistura. E quanto mais intimidade com o Senhor nós temos, com o Espírito Santo de Deus, mais submissos à vontade dele nós somos e menos de nós, menos da nossa vontade maldosa, malvada. Aí, de repente, você pode estar pensando, Josi, que é isso? Eu não sou mal, eu não tenho esse lado mal, né, Márcia? Quantas pessoas, às vezes, podem estar Fala. pensando isso, É. né? O que você fala desse lado maldoso da gente, Márcia? Well, desse lado mal da gente, você me fez lembrar pessoas que eu conheço no meu novo trabalho. Que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Aí eu penso assim, ai Deus, me ajuda a falar com essa pessoa ou a mostrar a essa pessoa que não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente faz de bom ou mal. Claro que você não fazer o mal, eu e você não fazermos o mal, claro que é positivo, mas o Senhor, ele não nos pesa pelo que a gente faz ou deixou de fazer, mas sim pelo coração quebrantado, pelo coração ligado a Ele, pelo aquele coração que consegue aceitar o outro da maneira que ele é, consegue tentar ajudar a quem precisa. Lembra da história do samaritano? Que passou o levita, passou, vou trazer para os dias de hoje, passou o pastor, passou o levita, passou o enfermeiro, mas uma pessoa que não tinha nada a ver, pegou ele, levou, ainda pagou as despesas. É isso que Deus observa. É o coração, não é porque o outro tinha um diploma ou porque podia ajudar, não.
E a doutora Josi falou algo que eu queria complementar. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de eu ter mais do Espírito Santo, uma dose maior, mas é o contrário. É o Espírito Santo de Deus possuir a maior parte da nossa personalidade. É quando a tentação vem na nossa direção. Eu vou tomar aquele sorvete daquele tamanho, aquela banana split. E aí o Espírito Santo fala: não, não faça isso, não vai te fazer bem, não é saudável. E você desiste dessa tentação. É quando você resiste a algo que você gostaria de fazer, mas que não vai te trazer bem e nem ao outro. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus já tomou parte da sua personalidade, das suas emoções, e você consegue caminhar nessa vida ouvindo algo que vai trazer o bem para você. Então, não se iluda e não se assuste quando você vê alguém dizer assim: porque eu tenho mais o Espírito Santo de Deus do que você. Cuidado! Vai para o seu devocional, vai conversar com Deus, vai orar a Deus, porque não é por aí. É muito importante essa compreensão. A doutora Josi colocou muito bem. A gente tem, por isso que a palavra de Deus fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento e não tem a compreensão e a gente sofre. Mas quando você tem a compreensão de quem você é e de quem é o Espírito Santo para você, a sua vida flui. A sua vida, você vai ser diferenciado. As pessoas vão olhar para você, vão ver algo diferente em você e nas suas atitudes. Elas não vão saber dizer o que é e o porquê, mas é o Espírito Santo de Deus em você. É o brilho de Deus em você. É o brilho de Deus que está exalando na sua face, porque você não se deixa levar por qualquer coisa. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, doutora Josi, mas eu precisava compartilhar isso com as pessoas, porque você precisa deixar que o Espírito Santo tome posse da sua personalidade, e não é o contrário. Não é porque você, sem ofensa, porque eu já passei por isso, não é porque você roda mais no culto, não é porque você fala mais em línguas no culto, não vai por aí. Porque depois que eu descobri, eu compreendi que é através das atitudes e não através das manifestações momentâneas que você mostra quem você é e o quanto você deixa Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus mover e levar a sua vida, tá bom? Muito bem explicado, né, Márcia? Porque até mesmo Jesus disse, né? Quem é bom, né? Então, a gente está falando aqui do bom, do lado bom e do lado ruim que tem em nós. Porque quando a gente tem um comportamento que não é congruente com aquilo que você prega, com aquilo que você fala, com aquilo que você vive, Isso aí. qual é o sinal que nós vamos passar que nós somos diferentes? Como assim, Josi, diferentes? Nós somos diferentes quando nós deixamos o Espírito Santo se manifestar em nós, através da nossa personalidade, através de uma palavra que às vezes a gente quer ser duro ali, quer grosseiro, quer humilhar a pessoa, aí vem aquela vozinha dizendo assim, não, peraí, Josi, essa é minha filha, esse é meu filho, cuidado, é o que você está fazendo, eu que vou defender ele. Então, do mesmo jeito que ele fala comigo para me defender, ele vai fazer também para você que é filho. Então, por isso que tem uma diferença. Os bons dos maus são aqueles que realmente os bons, no sentido. A gente tem até uma série de vídeos aqui no YouTube sobre isso também, né, Márcia? A gente É falou. verdade. Então, a gente vai entender que essa pessoa boa, não é que ela seja boa, de dizer assim, ela não tem maldade nela, mas ela decidiu seguir ao Senhor. Ela entendeu que ela é filha, tem a identidade dela, o comportamento dela, a compreensão dela, vai mudando. E aí sim, ela é uma pessoa diferente.
porque ela tem congruência. Se ela está falando do Senhor, como que ela vai roubar? Como que ela vai mentir? Como que ela vai humilhar? Como que ela vai, numa liderança, por exemplo, se você está num papel de líder, você vai ser autoritário, humilhando as pessoas, porque você é o líder e você que paga o salário daquelas pessoas. Então, olha, essas atitudes, esses comportamentos são sinais que você é uma pessoa que está buscando a Deus, mudando o seu caráter, aquilo de mal que está em você, que foi inserido pelo pecado, com aquele outro. A diferença é essa entre nós. E aí, a Márcia falou sobre o coração. Quando Deus olha o coração, ele está olhando a intenção. Davi, quando ele pecou, ele não estava consciente do que ele estava fazendo, ele deixou ser envolvido, mas a intenção dele era de ser uma pessoa boa, de ter um coração de um homem bom, de ter atitudes boas. Por isso que Deus foi bom com ele. Porém, ele teve consequência. Em tudo a gente tem consequência. Mas quando Deus olha a intenção do nosso coração, ele vai tratar a gente de forma diferente daquele que não tem essa fé, né? Que não tem desenvolvido essa fé, porque você não vê. A gente começou aqui falando, o Espírito Santo você não vê Deus. Ele pode até se revelar para a gente, né? O anjo se revelou ali para Maria, e ali teve todo um processo ali de como Jesus veio a esse mundo. Porém, momentos específicos, ok? É verdade. Quer dizer Aí. que essa submissão, nós estamos sob uma missão, andando na missão que Deus colocou em nós nessa terra. Porque eu entendo essa missão, esse propósito, eu começo a ser congruente com o que acontece dentro de mim. Aí eu mudo a minha fala, mudo o meu comportamento. E a gente tem uma natureza, gente, eu já fui tão grosseira, tão, às vezes, verdadeira demais, mas a verdade que eu passava para as pessoas, ela doía na alma das pessoas, porque estava doendo em mim, tá? Tinha uma dor aqui dentro, ainda não tinha sido curada em algumas áreas que eu precisava, e aquela dor me fazia a querer ver a dor, a pessoa sentir a dor. Claro, de forma inconsciente, né? Às vezes a gente confronta alguém, mas não em amor. A gente confronta na nossa carne. Gente, eu já aprendi tanto com liderança, com a época que eu pastoreava, a época que eu liderava bastante pessoas, muitas células. Então, esse processo me fez aprender com os meus erros. Infelizmente, a gente precisa errar para poder aprender, né? É assim que a gente vai mudando nossa personalidade, nosso caráter. Quem sabe tem pessoas aqui da época lá, vendo esse vídeo, dizendo: será que a Josi tem congruência? Hoje eu sou diferente daquela Josi de 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, de ontem eu sou diferente, né? Uhum. Márcia também, mas a gente entende que nós desenvolvemos um comportamento ou aprendido, que a gente está espelhando alguém, ou baseado nas nossas dores emocionais. E aí, quanto mais cura, quanto mais intimidade com o Senhor, mais mudança a gente vê. E aí são os sinais que realmente nós estamos vivendo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, não é isso, Márcia? É verdade. E é por isso que Deus deu para a doutora Josi esse projeto, que já tem um ano, e ela está de coração para coração. Por quê? Porque, como ela, eu já fui arrogante, eu já fui egoísta, eu já machuquei as pessoas porque o meu coração sangrava. Então, quando a gente começa a nutrir as coisas boas que existem em nós, porque com o pecado de Adão e Eva, os dois juntos, criou em nós a maldade. Então a gente tem o mal e tem o bem. Então aquele que vai sobressair é aquele que a gente alimentar. E depois da gente ter passado por tudo isso, ter conhecido a Jesus, ter deixado o Espírito de Deus morar em nós e a gente entender que o bem é delicioso, que o bem traz frutos, que os frutos do Espírito Santo são maravilhosos em nós, na nossa vida, a gente começa a nutrir o lado bom. E aí Deus vê que, ó, a doutora Josi já passou por isso, ela vai ter uma bagagem para compartilhar, e aí colocou no coração dela o nome da Marisa, o nome da Márcia, e estamos aqui fazendo esse projeto para enriquecer você, porque um dia alguém também foi separado para nos enriquecer,
para falar conosco, para nos mostrar coisas boas. Então, é muito importante que você comece a nutrir aquilo que tem você de bom, porque todos nós temos um lado bom, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos tudo de bom que Ele é. Então, muitas vezes eu até choro, gente. Eu sou muito emotiva nesse lado quando eu vejo jovens, pessoas que estão presas porque cometeram um crime, pessoas que estão numa cama de hospital com 18 anos com câncer. Isso abala minha alma, porque essas pessoas são imagem e semelhanças de Deus, e elas não tiveram uma oportunidade, talvez, de entender, compreender que se elas alimentassem o lado bom delas, elas hoje estariam saudáveis, produzindo frutos e sendo felizes. Então, eu sou muito voltada para isso, eu analiso muito essas coisas. Eu confesso que eu tenho vontade de mudar o mundo, eu tenho vontade de mudar essas pessoas, mas Deus já falou para mim que eu não tenho essa capacidade. Eu posso semear em corações, como a gente está fazendo agora. E eu agradeço a doutora Josi por essa oportunidade de estar aqui com ela, porque a gente está semeando no seu coraçãozinho as sementes boas. Então, regue essas sementes boas, aprenda mais, nutra. É nutra? Por favor, comece a nutrir, vou mudar a maneira de falar, comece a nutrir as sementes boas, porque você vai colher bons frutos, você vai ser uma pessoa desejada, todos vão querer estar ao seu redor, vão querer aprender de você, ouvir de você, por causa desse brilho que você vai começar a refletir na sua face, na sua vida, nas suas atitudes, porque você deixou o Espírito Santo tomar conta da sua personalidade, tá bom? Eu estou dizendo isso porque acontece comigo, aconteceu comigo, e eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu, tá bom? Maravilha. E olha só, 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, entenda que na nossa humanidade nós não vamos entender. De repente você está aqui, você nunca ouviu falar de Deus, você caiu aqui, esse vídeo caiu para você de paraquedas, nunca é por acaso, sempre tem um propósito. Então, você vai precisar de uma intimidade maior com ele para que você entenda no espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O que é do espírito precisa ser discernido no espírito, o que é da alma vai ser discernido na alma, por isso que existem profissionais na área da saúde, e eu agradeço a Deus que ele me deu essa profissão na saúde mental para ajudar as pessoas também nisso. E tem o lado físico, que também, como Márcia falou, a pessoa está ali já vivendo uma doença tão nova e que ela trabalha no hospital hoje, por isso que ela trabalha lá também, porque ela traz o lado espiritual ali naquela vida que está sofrendo fisicamente. E olha como Deus é maravilhoso, é tremendo, ele une as coisas. Márcia fez isso baseado. Por que ela criou isso, esse desejo no coração dela de ajudar pessoas nessa área da saúde? Porque ela viveu isso, ela passou uma experiência. Eu costumo dizer que o nosso propósito nos encontra com as nossas experiências de vida. Inclusive, estou escrevendo um guia agora e eu falo sobre isso nesse guia. Porque quando a gente encontra, a gente pensa assim, como que eu descubro o meu propósito de vida? Olha aqui, nós descobrimos um propósito aqui. Esse é um dos nossos propósitos de vida, levar esperança e fé para você. Nós somos fortalecidos em Deus para permanecer mais de um ano aqui nesse programa de coração para coração, levando esperança e fé para a sua casa. Por quê? Porque o nosso propósito nos encontrou. Me encontrou numa necessidade onde eu cresci, amadureci, fui mudada em muitas coisas, tenho muito ainda para mudar, mas estou aberta para ser mudada a cada dia. Sei que eu posso ser Amém. minha melhor versão a cada dia. Márcia também teve uma experiência, aquela experiência levou ela numa forma mais profunda, de um entendimento maior com Deus. O propósito dela encontrou ela, o meu propósito me encontrou, e o nosso propósito nos encontra nesse programa também. Então, eu espero que você se deixe realmente ser transformado pelo Espírito Santo de Deus,
que não entra no nosso entendimento humano. E aquela voz que muitas pessoas falam assim, é a sua voz interior? É a nossa voz interior, porque o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele vem lá de dentro, falando conosco, nos direcionando. Às vezes é uma palavra que vem, uma frase, um texto. No outro episódio, a gente até falou, Deus falou para mim no nome do livro. Gente, é tão incrível, ele revela-se para nós naquilo que a gente precisa. A gente passa, às vezes, situações, não é nem só por nós, não é nem só para a gente aprender, é para a gente incentivar outras pessoas, levar esperança para outras pessoas, ou conforto, ou confronto, ou exortação. Não é? Então, às vezes, esse Espírito Santo, ele vai nos consolar, e eu lembrei aqui de um testemunho. Quando eu perdi o meu primeiro filho, eu estava sofrendo uma dor intensa dentro de mim, uma dor na minha alma, na minha carne. E aí o Espírito Santo veio de uma forma tão grande, me consolando, porque era nova convertida naquela época. Quando eu entrei na casa do pai, fui na igreja, eu achava que eu estava ali forte, me preparando, sabe aquela coisa que você não quer mostrar para os outros que você está sofrendo? Mas o Espírito Santo me pegou quando eu sentei naquele banco da igreja e veio um choro tão grande, aquela dor saindo através daquelas lágrimas, o Espírito Santo me consolando. Então, eu já experimentei todos os mover do Espírito na minha vida, Amém, de amém. várias formas ele se manifestando. E essa é uma comunhão que vai sendo realmente intensificada entre nós e ele. Não é assim, Márcia? É assim, com certeza. E é tremendo quando a gente tem esse encontro maravilhoso com o Espírito de Deus. E eu gostaria de ler para vocês uma passagem que ele ensina exatamente como que a gente deve viver o nosso dia a dia. Está em 1 Tessalonicenses, que está no Novo Testamento, o capítulo 5, do 16 ao 21. Ele está dizendo para nós como que a gente deve levar o nosso dia, viver o nosso dia. Gente, a gente tem vida, ar nos nossos pulmões, sangue nas nossas veias. Isso é um presente. Eu e você ganhamos um presente todos os dias. Não faça pouco disso. Isso é muito, isso é um tesouro. Aí, nesse capítulo, a partir do verso 16, fala assim: regozijai-vos sempre, quer dizer, seja sempre feliz, seja sempre alegre, traga sempre alegria. Ah, Márcia, mas eu estou passando por essa situação. Eu entendo, porque eu também tenho passado. Eu e a doutora Josi estávamos conversando mais cedo, a gente está passando por uma situação, mas a gente está feliz e a gente sabe que o Senhor é conosco, que Ele não vai deixar que sucumbamos, que a gente caia. No 17, orai sem cessar. Orai sem cessar, mantenha-se conectado com Deus todo o tempo, em pensamento, no seu coração. Se conecte com Ele. Em tudo dai graças. Todo momento, Senhor, grata por esse café, grato pela tecnologia, grato pela pessoa que está nos ouvindo. Em tudo dê graças. Ai, furou o pneu do meu carro. Graças a Deus, porque realmente ele me evitou de ali na frente sofrer um acidente. Não deixe que não extingais, ou seja, não deixe, não que o Espírito de Deus não pare que o Espírito de Deus se manifeste em você. Deixe ele livremente se manifestar em você. Não examinai tudo. Retenha sempre o bem. Tudo que você assistir, tudo que você ouvir, tudo que você ler, retenha o que é bom. O resto você passa, joga fora. Abstende-se de toda a aparência do mal, toda a tentação, tudo aquilo que você sabe que vai te trazer algo negativo. Abstenha-se, diga não, sabe? Vire o rosto, não vá. E, para terminar, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, mantenha-se pronto, você, para que quando aquele dia maravilhoso que esperamos chegue, que é quando o próprio Jesus vem buscar a sua igreja, aqueles que acreditam nele, que têm fé nele,
até esse dia chegar. Mas eu e você, de uma certa forma, nós podemos controlar o bem-estar na nossa vida. O Espírito de Deus vai nos ajudar a fazer o resto. Coisas ruins acontecem conosco, sim, mas nele e com ele a gente consegue superar cada obstáculo que a gente encontra na nossa vida. Eu realmente espero que essa palavra do Senhor venha para o seu coração, e se você desejar meditar nela, está em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 23. Que Deus te abençoe. Não preciso falar mais nada, a Márcia já deu toda a instrução de como você precisa agora finalizar, né, ou começar realmente essa sua rotina, para que você, acrescentando o que a gente falou lá no outro episódio sobre a devocional, mais esse aqui uma combinação perfeita que você precisa para aumentar a tua intimidade com Deus, para crescer, para superar a si mesmo, em primeiro lugar, para depois superar os desafios da vida. Amém? Amém. Então, Amém. olha, deixa aqui um comentário para gente. Você já tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Foi nova essa informação para você? Deixa aqui para a gente saber, tá? Se você já tem esse conhecimento, e se foram tirados também algumas coisas que estavam místicas aqui, né? Sobre, eu preciso orar ali, só na igreja, ele vai se manifestar, vai fazer aquele barulho, vai ter toda aquela coisa. Como que era a tua crença sobre isso? Fala aqui com a gente também. Eu sei que tem pastores aqui, tem líderes aqui nos seguindo, então não fique aí só para você o seu conhecimento também, compartilhe aqui conosco. E, claro, se você quiser também que a gente grave temas específicos daquilo que você gostaria de saber mais ou conhecer sobre as nossas experiências nisso também, a gente terá prazer de fazer. Um beijo grande para vocês e, olha, não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias, em todo o tempo. Deixa ele guiar a sua vida. Amém? Um beijo grande. Tchau, tchau. Bye, bye.